aceitando a vitória de Jesus. Você muitas vezes passa a imaginar Jesus distante, um Jesus lá na cruz, um Jesus menino, um Jesus na manjedoura. Que vitória é essa desse menino que acabou morrendo na cruz? Bom, na guerra entre o bem e o mal, o objeto principal é você. Eu e você somos objeto de Jesus para a salvação. É através de Jesus que nós alcançamos o galardão. Mas que galardão? Que guerra é essa que eu nem sei que estou envolvido? Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus ao compararmos então o texto de Apocalipse, capítulo 12, verso 10. A revelação de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias, ou seja, a nós mesmos, é a seguinte: Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Portanto, nessa guerra entre o bem e o mal, o grande herói é aquele que salva a nós das acusações do vilão Satanás. Jesus, na guerra do bem contra o mal, por mim e por você, porque Satanás fica falando mal de você no céu, porque depois Jesus veio e acabou com isso, porque ele já venceu o mal. Isso não tem volta, é um ponto final. Isso é o que nós vamos aprender no programa de hoje, e começa então lendo o princípio descrito da guerra. Jó, capítulo 1, versos 6 a 12, descrevem como Satanás nos acusa. Todo momento no céu nos acusava. Jó, capítulo 1, versos 6 a 12. Certo dia, os anjos, ou seja, os filhos de Deus, as criaturas de Deus, de todo o universo, de todos os planetas, de todos os mundos, vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Ele já tinha sido expulso dos céus, e agora voltava para lá como Senhor do planeta Terra, porque Adão havia retirado de si mesmo o domínio. Deus disse a Adão: eu vou fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre a terra. Gênesis capítulo 1. O homem foi feito para dominar, para ter a garantia de que o trono de Deus seria estabelecido aqui na terra através da humanidade. Mas Satanás sequestrou o planeta, subjugou o homem e agora se apresentava no lugar de Adão nos céus. E para que ele fazia isso? Vejamos, capítulo 1, verso 6, continuando. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Por quê? Porque é o domínio dele. Ele queria exercer o domínio no universo, queria ser semelhante a Deus, ser superior a Deus, superior a Jesus. E agora ele se confronta então como o Senhor da terra. É preciso que ele fosse destronado, e a guerra que houve nos céus continua. Embora Satanás tenha sido vencido, nós ainda padecemos do fruto do pecado. Nós ainda estamos no mundo sequestrado por Satanás, e a vitória de Cristo nos será garantida na renhida batalha final, onde a derrota de Satanás será para sempre garantida com o fim do mal, porque o fim de Satanás foi decretado na cruz, onde ele perdeu o contato com os céus. Nenhum anjo, nenhum outro mundo quis mais falar com o diabo, porque ali perceberam que aquele anjo, Lúcifer, aquele anjo poderoso, aquele anjo que era a estrela dos céus, era um assassino que matou Jesus Cristo tão cruelmente. O resultado do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então agora ele vai lá e nos acusa, e quando ele nos acusa, ele pede a nossa morte. Mas Jesus veio e morreu por nós, de uma maneira inculpável. Ele não teve nenhum pecado, não teve nenhuma culpa, e a sua vitória sobre Satanás esmagou a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, Jesus prometeu a Adão: já que vocês foram enganados, eu esmagarei a cabeça da serpente. Ela ferirá o calcanhar. Jesus realmente morreu na cruz, mas ressuscitou por seu próprio poder, como dissemos no programa de ontem. E veja então o desfecho da conversa entre Deus e Satanás. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele,
irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó disse Satanás, olha que terrível, esse peçonhento, aquela cobra voraz que estava por ali no paraíso? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O desafio estava lançado. Para de proteger o homem, vai ver que o homem vai ser como eu, a minha imagem e semelhança vai jogar na tua cara também. Aqui a acusação de que Deus estava comprando o amor dos homens, estava fazendo com que eles estivessem cercados e não tivesse como cair na tentação. O livre-arbítrio era apenas uma farsa, não existia liberdade real. Agora o universo se choca com a afirmação de Satanás no concílio celestial, e todos os olhos do universo voltam-se agora para Jó. O centro das questões estava colocado. O homem era novamente o palco do universo. O Adão caído, Jó experimentou o que a Bíblia agora vai referir no verso 12. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, apenas não toque nele. E a prova continua, e a tentação não houve, porque Satanás tentou e não conseguiu nada, mas as provas que Deus permitiu aprimoraram Jó a ponto de ele ser reconhecido ainda hoje como um homem justo e bom. Apocalipse capítulo 12, verso 10, nós já lemos, mas vamos ler também o verso 11. Capítulo 12, verso 10, vamos ler o seguinte. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles venceram. Quem venceu? Eu, você, Jesus, através de Jesus, da graça de Jesus, do poder salvífico de Jesus, você foi salvo e eu também. E continua o verso 11. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram diante da morte. Então a nossa salvação é também pelo testemunho que estamos dando aqui, enfrentando os atropelos de Satanás, as provações, as tentações devem ser vencidas logo, porque são alvo que Satanás coloca em nosso caminho, mas as provações são purificações que Deus coloca para aprimorarmos o nosso caráter, para podermos ter o título de cidadão celestial novamente, sermos novamente parecidos com Jesus. Apocalipse 5, verso 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, senão Jesus, que veio e morreu por nós? Aqui então, Apocalipse 5, 6, explica, vi o Cordeiro que parecia estar morto. Ele realmente morreu como homem, mas por seu próprio poder de Deus Altíssimo, de Jesus Cristo, ele retoma a vida, porque ele é o autor da vida, ele soprou o fôlego da vida, nada pode destruir, a não ser você e eu destruirmos o poder de Jesus em nossas próprias vidas. E isso nós não queremos e nem faremos. Bom, Colossenses, Paulo escreve a eles no capítulo 1, versos 13 e 14. Pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Jesus então nos surpreende depois do pecado, depois de violarmos a sua lei, com o perdão. E como que ele pode perdoar? Porque pecado não se perdoa, se paga. Ali estava Adão e o pecando, Eva pecando, e a promessa é, a alma que pecar, esta morrerá, diz a Bíblia. Agora, Jesus perdoa, mas ele não perdoa, ele pagou o preço, apagou os nossos pecados, lançou nas profundezas do mar, como diz também a palavra de Deus. Então nós estamos
salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Então, vamos agora a Apocalipse, novamente, capítulo 12, verso 10, para as considerações finais. Eu vou relembrar alguns temas importantes da lição, trazida aqui por George Vanderbilt, aceitando a vitória de Jesus, onde nós temos aqui que essa batalha se alastrou por toda a terra. Satanás perdeu e isso está definido, ponto final. Satanás perdeu, mas não é apenas o Satanás perdendo para Jesus, é Satanás perdendo você para Jesus. É Satanás perdendo toda a autoridade sobre a sua vida. Para te acusar nos céus, ele não tem mais autoridade, porque você precisa acreditar na vitória de Jesus para que tenhamos todos nós um poder de sermos representantes de Cristo a ponto de sermos chamados de cristãos. Se você usa o nome de cristão, de Jesus, é preciso parecer-se com ele e abandonar as forças das trevas. Cada dia empoderados pela graça de Jesus para vencermos o mal como ele venceu. Não, nós não somos salvos para continuar no pecado. Somos salvos para transformação, para sermos feitos novamente à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança de Deus. E o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. O pecado o desfigurou, fomos sequestrados, fomos resgatados e figuras novas de Jesus transformados dia a dia até que a transformação final venha com a volta de Jesus e o mal por sempre, para sempre, por todos os meios esteja completamente findo e derrotado. Você entendeu? Vê e entende. Assiste aí, #Vê e Entende. Esse programa vai ao ar diariamente para você ver, curtir, compartilhar, seguir. Segue a nossa programação e vem com a gente orando ao Pai dos céus. Pai querido, mais uma vez a Tua palavra nos enche de coração, de inspiração, de vontade, de certeza do poder que o Senhor nos transferiu pelas cruzes, pela graça, para sermos feitos novamente seus filhos. Transforma a nossa vida, faz com que nós enxerguemos a missão que temos aqui na terra de sermos verdadeiros cristozinhos para todos. Obedeçamos os seus mandamentos, os seus comandos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e paz tenhamos na Tua graça em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e muito.